Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um tema a ser trabalhado pela campanha do Maio Furta Cor de valorização à saúde mental materna. Hoje nós vamos falar sobre TDAH em mulheres. Compartilhar a tela. Então, esse é o tema de hoje, um tema de extrema importância com relação à saúde mental das mulheres e bastante negligenciado justamente por falta de conhecimento dos próprios profissionais de saúde. Meu nome é Juliana Parada, eu sou médica psiquiatra, tenho mais de 20 anos de experiência clínica e atuo como especialista em saúde mental da mulher, com foco em psiquiatria reprodutiva e perinatal. Sou coordenadora responsável clínica e técnica pelas equipes Sentir Mulher e Sentir Família em Belo Horizonte. Nessa apresentação, a gente vai passar por alguns conceitos relacionados ao TDAH, desde a sua história, principais sintomas clínicos, diferenciação entre os gêneros, por que o TDAH é menos diagnosticado em meninas e mulheres e quais são as consequências dessa falta de diagnóstico. Questões relacionadas ao TDAH na gestação, na amamentação e também algumas dificuldades que muitas mulheres com TDAH relatam no ciclo gravídico puerperal e dicas sobre como lidar com elas. O TDAH é uma condição clinicamente descrita há mais de 2 séculos. Foi no final do século XVIII que um médico chamado Alexandre Crichton, um médico escocês, descreveu um quadro que ele chamava de desatenção patológica. A primeira descrição clínica que lembra um pouco o quadro do TDAH. Já no século XIX, o psiquiatra alemão Heinrich Hoffmann publicou uma série de livros infantis que não tinham por objetivo serem acadêmicos, mas descreviam crianças com características de TDAH. Felipe, o inquieto, João, o cabeça de vento, e Frederico, o malvado. No começo do século XX, a epidemia de encefalite letárgica também trouxe uma perspectiva da correlação entre lesões no sistema nervoso central e alguns sintomas deficitários em várias funções cognitivas e comportamentais dos sobreviventes, o que acabou direcionando as pesquisas clínicas para identificar a causa do TDAH como algo correlacionado ao sistema nervoso central. Essa condição passou por diferentes nomes ao longo dos últimos séculos e hoje em dia é conhecida no DSM-5 como transtornos hipercinéticos. É o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que pode ser classificado de acordo com a sua apresentação clínica em do tipo desatento predominantemente, do tipo hiperativo predominantemente ou do tipo impulsivo hiperativo. Então, essas são as diferentes apresentações clínicas que o TDAH pode ter e que pode aparecer dentro do mesmo indivíduo em diferentes etapas da sua vida. O TDAH é uma condição neuropsiquiátrica, é um transtorno de neurodesenvolvimento que é congênito e que tem uma grande herdabilidade genética, cerca de 80% de herdabilidade genética. Então, se um pai ou mãe tem TDAH, a chance de que o filho também venha a ter é de 80%. E se uma criança tem TDAH, a chance de que um de seus pais tenha a mesma condição é de cerca de 40% a 50%. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento e como é congênito, os sintomas vão se apresentar precocemente na vida do indivíduo. Na maior parte das vezes, ainda na primeira infância, mas necessariamente esses sintomas têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade. E que sintomas são esses? A tríade principal de sintomas inclui desatenção, hiperatividade e impulsividade.
A desatenção não necessariamente é uma falta de atenção, não necessariamente uma incapacidade de prestar atenção. Muito pelo contrário, é uma atenção excessiva, uma atenção que não consegue filtrar estímulos do ambiente que deveriam ser considerados irrelevantes durante o desempenho de alguma tarefa. Então, a desatenção pode se manifestar por ficar voando, por ficar fantasiando, por se distrair com barulhos à sua volta, com objetos à sua volta, ou até com a própria necessidade de se mexer. A hiperatividade é uma hiperatividade que pode ser mais florida, mais exuberante, mais visível, como por exemplo no caso dos meninos, ou ela também pode ser uma hiperatividade mais psíquica, mais mental. E a impulsividade tem a ver com uma série de comportamentos que acabam colocando a pessoa possivelmente em riscos maiores, por exemplo, explorando o ambiente sob várias perspectivas, se colocando em lugares ou situações que podem ser perigosos, que podem trazer acidentes. Pode ser uma impulsividade de, por exemplo, não conseguir aguardar a outra pessoa terminar a pergunta antes de falar a resposta, ou de não conseguir aguardar a outra pessoa falar antes de interrompê-la para falar alguma coisa. Pode ser impulsividade, por exemplo, na forma de dirigir, de fazer manobras, ou de fazer compras, ou de comer comida. A impulsividade pode se manifestar de várias formas. Quando a gente pensa numa criança hiperativa, muito possivelmente a gente tem um viés de gênero, que é o de imaginar aquele menino impossível que não para quieto, que não sabe se comportar, que atrapalha o ambiente, que ocupa o ambiente de uma maneira muito presente e muito incomodativa, às vezes, com o tipo de comportamentos que ele tem, ele ou ela. Um quarto componente do TDAH, que é bem descrito clinicamente, mas ainda não entra dentro das características diagnósticas, é a desregulação emocional. As pessoas com TDAH têm uma variabilidade de emoções com uma amplitude muito intensa. Então, às vezes, a empolgação é muito extrema, assim como a frustração é muito extrema. Às vezes, os momentos de tristeza são muito intensos, ou então de irritabilidade. Essa é uma outra característica. E esses sintomas, além de estarem presentes desde antes dos 12 anos de idade, eles exercem necessariamente impactos e prejuízos em várias esferas da vida da pessoa, tanto do ponto de vista pessoal, quanto social, escolar, nas relações afetivas e, muito possivelmente, também na vida acadêmica. A prevalência de TDAH em crianças é de cerca de 10% da população e entre adultos, cerca de 5%. Ou seja, uma parte das crianças com TDAH realmente, com o amadurecimento, vai conseguir um controle melhor dos sintomas, de modo que eles não fiquem tão impactantes mais na vida adulta, tão disfuncionais mais na vida adulta. Porém, cerca de metade das crianças com TDAH vão permanecer mesmo com o desenvolvimento, tendo sintomas que são clinicamente significativos. E a chance de um menino ser diagnosticado com TDAH é 4 vezes maior do que a chance de uma menina ser diagnosticada por TDAH. Isso acontece muito porque os comportamentos de TDAH dos meninos têm mais características de hiperatividade, de impulsividade. São comportamentos mais externos, mais visíveis, meninos que realmente não param quietos, que muitas vezes demonstram comportamentos de agressões físicas, por exemplo, chutando coisas ou objetos, batendo em objetos, arremessando objetos, empurrando colegas. Então, esse tipo de comportamento dos meninos acarreta problemas, acarreta desconforto, incomoda quem está no ambiente. Os meninos com TDAH muito mais frequentemente interrompem os outros quando estão falando ou quando estão ocupados. Eles externalizam mais as frustrações com comportamentos intensos. Então, o quadro que eles apresentam gera mais fontes de problema, tanto na escola quanto no trabalho. Isso chama a atenção dos adultos, que vão levá-los para uma avaliação diagnóstica com maior frequência. Já as meninas têm menos marcante as características de hiperatividade. E mesmo quando são mais hiperativas do ponto de vista motor, as meninas se esforçam mais
para caber dentro de um padrão, de um estereótipo do que se espera de comportamentos femininos. Então, nas meninas é mais predominante o componente da desatenção. E muitas vezes a hiperatividade é mais interna, é mais psíquica, é mais mental. São muitas vezes pensamentos rápidos, acelerados, concatenados, múltiplas ideias, a capacidade de ter perspectivas diferentes, que agregam vários assuntos diferentes, né? Então, como a hiperatividade é mais mental, muitas vezes ela passa despercebida e a menina aprende a mascarar esses sintomas. Então, às vezes ela está quietinha na sala de aula, olhando em direção ao quadro, mas na mente dela ela está fantasiando, se contando histórias, lembrando de momentos. Ela está em outro lugar, ela está no mundo da lua, está avoada. Então, em geral, elas não chamam tanta atenção, elas não causam tantos problemas no ambiente onde elas frequentam. Quando essas meninas têm problemas, mais frequentemente são no ambiente doméstico, em casa, e dentro de relacionamentos mais íntimos, mais afetivos. Quando elas se irritam, as agressões que elas manifestam tendem a ser mais verbais. Quando os outros estão falando ou ocupados, elas tendem a viajarem, a fantasiarem, a ficarem com a cabeça no mundo da lua. E muitas vezes as manifestações de raiva ou de dor são voltadas para dentro. Então é maior a chance de que as meninas cresçam com baixa autoestima, com mais autocobranças, exigindo de si mesmo, né, um padrão de perfeccionismo, de controle, mais sintomas de ansiedade, mais sintomas de depressão e também mais transtornos por uso de substâncias. Nas mulheres que têm transtornos por uso de substâncias, a prevalência de TDAH é altíssima, chega a ser 70% dessas mulheres. Ah, mas transtorno por uso de quais substâncias? Quaisquer substâncias, medicamentos para dormir, tranquilizantes, medicamentos analgésicos, né? Medicamentos para dor, nicotina, álcool, maconha, cocaína, qualquer tipo de substância, inclusive comida, que é considerada uma substância não química, que também causa dependência. E então as mulheres têm as manifestações mais internalizadas e esse é um dos motivos pelos quais recebem menos diagnóstico. Então, a gente tem um estereótipo de gênero, a gente já imagina a manifestação clínica do TDAH nos meninos, as meninas têm menos problemas de comportamento, então são menos levadas para procurar, né, o que está acontecendo e muito menos a solução. Mesmo quando as meninas procuram avaliação, tem um viés de experiência clínica dos profissionais que não são bem capacitados em reconhecer o TDAH em mulheres. As meninas amadurecem mais rápido que os meninos, e esse amadurecimento faz com que elas tenham uma maior adequação social e um maior mascaramento de sintomas. E o TDAH sempre vem com muitos amigos, principalmente nas meninas, que apresentam mais comorbidades psiquiátricas, né? Cerca de 40% das pessoas com TDAH pode ter dificuldades de aprendizagem ou dislexia, por exemplo, porém 60% das pessoas não vão ter problemas escolares ou acadêmicos. E 80% das pessoas com TDAH chega a apresentar mais um, dois ou até três diagnósticos psiquiátricos. E tudo isso dificulta o diagnóstico adequado do TDAH. As mulheres também têm mais chance de receberem um tratamento prévio para depressão antes de ter o seu TDAH reconhecido. E muitas delas só recebem o diagnóstico depois de se tornarem mães. Seja porque as dificuldades do cotidiano de uma mãe acabam suplantando a sua capacidade, as suas estratégias de compensação, seja porque o filho recebe um diagnóstico e aí, na investigação do casal, a mulher descobre que tem o TDAH também. A gestação é um momento bastante crítico para as mulheres com TDAH. Primeiro, porque grande parte delas engravida sem planejamento. As meninas e mulheres jovens com TDAH têm 2 vezes e meia mais chance de gravidezes precoces antes dos 20 anos de idade do que as mulheres da população em geral. E o próprio TDAH, mesmo que quando não está em uso de medicamentos, também traz riscos para o desenvolvimento dessa gravidez.
Em geral, as mulheres com TDAH durante a gravidez, principalmente diante da necessidade de interromper o tratamento farmacológico, têm mais dificuldade de ter uma nutrição adequada, uma hidratação adequada, de usar as vitaminas adequadamente, às vezes se esquecem de consultas ou de exames a serem realizados, tem mais chance de usar substâncias, nicotina, álcool, maconha e outras durante a gravidez. Ou seja, o próprio quadro de TDAH acarreta maior risco de comprometimentos, mais riscos de problemas obstétricos, infecções também, por exemplo, né? E são mulheres que têm mais chance de desenvolverem transtornos de ansiedade ou de depressão no ciclo gravídico puerperal. Por quê? Em geral, as mulheres com TDAH têm uma sensibilidade neurológica maior para os efeitos dos hormônios sexuais em relação ao seu humor e comportamento. Então, muitas vezes já tem histórias de alterações de humor e comportamento durante os ciclos menstruais, e essas alterações tendem a ser ainda maiores e mais intensas devido às enormes oscilações hormonais do ciclo gravídico puerperal. Agora, se a gente for falar de tratamento do TDAH, o uso de psicoestimulantes, inclusive na adolescência, ele contribui para diminuir as gestações não planejadas. Ainda assim, é necessário que as mulheres com TDAH tenham muito cuidado com uma contracepção adequada, adequada às suas características do TDAH. Porque possivelmente vão ser mulheres que vão se esquecer de tomar a pílula, que vão se esquecer da data correta da injeção de anticoncepcional de depósito, por exemplo, que vão ter uma impulsividade no ato sexual e não vão ser assertivas na hora de interromper a relação sexual ou de não começar a relação sexual antes de colocar uma camisinha. E qual é o problema dessas gestações não planejadas quando a mulher está usando psicoestimulantes? Que elas acarretam problemas logo no começo da gestação. Então, idealmente, as mulheres com TDAH devem pensar junto com seus ginecologistas em métodos contraceptivos de longa duração e que sejam reversíveis. Por exemplo, implantes contraceptivos ou DIUs, que podem ser usados, inclusive, em mulheres na menarca, meninas na menarca e meninas que não iniciaram ainda a atividade sexual. Porque se uma mulher engravida usando psicoestimulantes, os próprios psicoestimulantes aumentam o risco de abortamentos, alguns psicoestimulantes, como o modafinil, aumentam o risco de malformações, o uso de estimulantes durante a gravidez aumenta o risco de pré-eclâmpsia, diminui a chance de que a mulher entre em trabalho de parto espontâneo, aumenta a chance de que ela precise de um parto cesariano, aumenta significativamente a chance de prematuridade em 30%, aumenta a chance do recém-nascido apresentar sintomas de desconforto, sintomas neurológicos, precisar de uma ressuscitação neonatal e precisar de ficar internado numa UTI neonatal. Então, o tratamento do TDAH tem que ser muito cauteloso nessa fase de gestação. Além de considerar a contracepção, o ideal é evitar o uso de psicoestimulantes na gravidez. E a gente só usa psicoestimulantes na gravidez se realmente os benefícios do psicoestimulante compensarem esse tanto de riscos obstétricos que ele acarreta. Se a gente precisar de qualquer maneira, é melhor usar um psicoestimulante de curta duração do que um psicoestimulante de longa duração. É melhor fazer um uso pontual, intermitente, apenas durante algumas tarefas em específico, do que fazer um uso diário e contínuo do psicoestimulante. Quanto maior a exposição e mais frequente a exposição de psicoestimulantes, tanto da mulher quanto do feto durante a gravidez, maior o risco de complicações obstétricas, complicações maternas e complicações fetais. E mesmo que a mulher não use psicoestimulantes, como o próprio TDAH traz riscos obstétricos e possivelmente fetais, o parto de mulheres com TDAH deve ser assistido em ambientes hospitalares com suporte intensivo para mãe e bebê, caso seja necessário. Já durante a amamentação, a gente tem uma flexibilidade maior para esse tratamento. O metilfenidato, por exemplo, é super compatível com a amamentação. Ele tem uma taxa de transferência para o leite materno menor do que 1%, mesmo as apresentações de liberação prolongada.
Então, esses níveis são bastante seguros para usar, mesmo com bebês recém-nascidos, se for o caso, ou bebezinhos muito pequenos, e em geral não trazem efeitos adversos agudos para os bebês. Embora a gente não tenha pesquisas de como isso impacta o desenvolvimento futuro desses bebês e crianças. Já os derivados de anfetaminas, como a lisdexanfetamina, já tem uma transferência super alta para o leite materno, passam em concentrações maciças, se acumulam com maior frequência. Então, idealmente, devem ser evitadas na amamentação, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê. Em qual momento a gente pode voltar a usar o tratamento farmacológico do TDAH? No momento em que for definido pela mulher junto com o seu médico, no momento em que as dificuldades do cotidiano de mãe estiverem trazendo muita ansiedade, muito desconforto, muito sofrimento, muito esquecimento, no momento que essa mulher precisa de uma funcionalidade melhor, inclusive para conseguir cuidar adequadamente do seu bebê e interagir adequadamente com o seu bebê de uma maneira calma, com menos pressão, com menos ansiedade, com menos, com menos estabanação, com menos pressa, enfim. Então, isso vai ser discutido no um a um. Na gravidez e no pós-parto, a sensibilidade das mulheres com TDAH pode ficar ainda maior, seja sensibilidade para sons, sensibilidade olfativa, e muitas vezes a mulher vai ter mais dificuldade de manter as ferramentas não farmacológicas de organização, de priorização, de planejamento e de movimento, aqui dizendo dos exercícios físicos. Vai ser mais difícil a mulher manter um estilo de vida saudável, inclusive porque ela vai estar sem esse suporte farmacológico. E esse estilo de vida saudável é super importante para o bom desenvolvimento da gravidez, do parto e do pós-parto, né? Então, a mulher tem que reforçar várias medidas não farmacológicas, de preferência antes da gravidez, de preferência durante o planejamento gestacional, seja por terapia cognitivo-comportamental, técnicas comportamentais, técnicas de neurofeedback que são não invasivas, técnicas de meditação, de mindfulness, né, que é a atenção plena, são muito indicadas para gestantes de maneira geral e muito indicadas especialmente para gestantes com TDAH. Então, toda essa autoconsciência, essa atenção no momento presente vai ser fundamental para conseguir manter esse estilo de vida saudável durante a gravidez e também depois do parto. É muito comum que na gravidez, até pelo fato de não estar medicada, a mulher sinta mais necessidade de ingerir açúcares e carboidratos como fontes de dopamina, como fontes de melhorar a energia, a concentração. A cafeína também pode entrar nesse lugar. E ainda assim, é muito frequente que as mulheres apresentem uma sensação maior de cansaço físico, mental, de exaustão, né? A privação de sono é um ponto que reflete de uma maneira muito significativa nas mulheres com TDAH, né? Principalmente após o nascimento do bebê, quando as menores horas de sono ao longo do ciclo circadiano vão promover uma piora ainda maior na cognição, na regulação emocional e no humor. É muito comum que as mulheres com TDAH fiquem extremamente irritadas e ansiosas com a privação de sono, inclusive muitas delas entram num comportamento quase de hiperfoco, querendo controlar o sono do bebê de uma maneira muito frustrada, porque para isso a gente precisa esperar o desenvolvimento neurológico do bebê, né? Então, são mulheres que tendem a ter uma dificuldade maior, inclusive, de restabelecer uma rotina satisfatória depois que o bebê nasce. Bom, e o que a gente pode sugerir como maneira de amenizar esse período da vida, né, do ciclo gravídico puerperal, que é um período tão sensível do ponto de vista psíquico para todas as mulheres, que dirá para as mulheres com TDAH. Então, fortalecer as medidas não farmacológicas, né, evitar engravidar em uso de psicoestimulantes, realmente fazer o planejamento familiar com bastante cuidado, sempre com atenção numa alimentação cheia de nutrientes, com hidratação satisfatória e prática de exercícios físicos regulares por pelo menos 150 minutos por semana.
respirar ar puro, simplesmente respirar, aprender a respeitar seus limites, possivelmente se organizar para fazer atividades durante tempos mais curtos de duração e com intervalos mais frequentes, para você também poder se mexer, se hidratar e respirar, apaziguar essa mente acelerada, né? Esse turbilhão de pensamentos, racing thoughts, como se diz, pensamentos acelerados, né? Então a gente precisa aprender a relaxar, aprender a parar, aprender a descansar, justamente para que no pós-parto a gente consiga estar numa sintonia mais realística com a sintonia do bebê. A abertura desses espaços psíquicos de pausa na vida, de desaceleração, de relaxamento, para a chegada do espaço do bebê, ela tem que acontecer ainda na gestação. Não é só na barriga que a gente abre espaço para a chegada do bebê, não. É na mente também. E isso vai ser importante para que no pós-parto você consiga, por exemplo, ter condições psíquicas de fazer pequenas sonecas durante o dia para compensar em parte a privação do sono noturno. A gente precisa, de fato, aprender a dormir e acordar de outro jeito, rondando em torno do ritmo do bebê. Ele vai ser o centro agora, não mais nós, né? E super importante, não menos do que tudo isso, organizar essa rede de apoio, não só com uma boa comunicação, com uma boa divisão de tarefas, mas com uma boa assertividade, a partir da consciência que cada uma tem sobre quais são as principais dificuldades que o TDAH acarreta na sua vida cotidiana e quais dessas dificuldades, quais dessas atitudes, dessas tarefas, dessas ações você pode delegar, pedir ajuda, pedir para te lembrarem, enfim, ou mesmo abrir mão para que você possa, de fato, entrar num estado de cuidar desse bebê com conexão e com atenção, não só como mais uma das atividades que você está fazendo no meio de tantas outras, rodando tantos pratinhos. É claro que isso vale para todas as mulheres, mas vale especialmente para as mulheres com TDAH, que tendem a ser super dinâmicas, inquietas e que muitas vezes não sabem simplesmente parar, tá bom? Espero que tenham sido informações úteis, que tenham trazido insights para vocês, reflexões, assuntos para cada uma de vocês debaterem com seus médicos, com seus psiquiatras, com seus ginecologistas e obstetras, porque é muito importante que não só as mulheres, mas também os profissionais da assistência obstétrica, da assistência materno-infantil, pediatras também, estejam cientes, conscientes e atualizados com relação a esse tema tão relevante do TDAH, que acomete 5% das mulheres e que vai estar presente também durante seus ciclos gravídicos puerperais. Um grande abraço para vocês e até o próximo maio. Furta a cor.